Pode tomar o seu assento, glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler então Êxodo 12, amém? Quero dar um aplauso aos nossos visitantes, vamos aplaudir os nossos visitantes, os irmãos que estão aqui, amém? Quero honrar o irmão Fausto que está aqui hoje. Irmão Fausto, por muito tempo foi uma coluna dessa igreja, um grande obreiro do Senhor. Vamos aplaudir e recebê-lo com muita alegria. Está aqui. Quiser voltar, pode voltar, viu? Pode voltar, você é muito bem-vindo aqui, amém, irmãos? Vamos para a palavra então, Êxodo 12, glória a Deus. Olha que bonito que os irmãos fizeram aqui, né? Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. A parte principal é essa aqui, irmãos, é o que nós vamos ministrar. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerão. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dela cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dela deixareis até pela manhã, mas o que dela ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor, amém? Glória a Deus. Você pode fazer uma oração comigo? Você podia baixar o retorno aqui baixar um pouquinho. Isso, o teclado está assim, bem alto. Glória a Deus. Vamos orar, amém? Levanta a sua mão. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que a tua bênção esteja neste lugar, que o Senhor venha nos dar inspiração, que o Senhor venha nos dar a tua palavra revelada, que a tua mão esteja sobre nós agora, que a tua graça esteja sobre nós agora, e que o Senhor venha nos revelar a tua palavra. Senhor, nós não somos nada sem ti neste lugar. Se não for o teu Espírito, Senhor, nós não temos nada para oferecer. Portanto, que o Senhor venha inspirar o falar, venha inspirar o ouvir, e que o teu Espírito tenha total liberdade para nos ensinar nesta manhã, em o nome de Jesus, amém, amém. Você já abençoou hoje o pregador, amém? Hoje eu estou sozinho, não tem tradutor, irmão, amém? Levanta sua mão e me abençoa aí, eu estou pensando aqui, estou sozinho, não tem baterista, não tem tradutor, você tem que orar por eu e o Lucas, isso, estou esperando você abençoar, me abençoa aí, irmão, isso, glória a Deus, sim, Senhor, abre-nos a porta da palavra, Senhor, em nome de Jesus, que haja conexão nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, irmãos, eu sinto que nós estamos ligados aqui, amém? Seu coração está ligado no altar, amém? Glória a Deus, amém. Então vamos lá, gente, a gente observa algumas coisas interessantes na Bíblia, e eu mesmo já preguei sobre Páscoa algumas vezes, mas tem coisas que parece que a gente passou por cima, a gente esqueceu, a gente leu o texto e não entendeu, e hoje eu acredito trazer coisas novas aqui, para mim, né? E eu acho que talvez seja para você também coisas novas. A primeira delas, para mim, é que
no Êxodo 5, dá uma olhadinha lá no Êxodo 5:1, Moisés pediu, né, deu ordem, na verdade. Ele deu uma ordem de Deus a Faraó, dizendo assim: deixa o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. Observe que o objetivo de Deus era tirar o povo do Egito, né, tirar do Egito, e em primeiro tempo levar eles para o deserto. O objetivo principal, o objetivo primário, melhor dizendo, era levar para o deserto. Ou seja, vou tirar você da cidade, vou tirar você da metrópole, vou tirar você da aglomeração e vou isolar você no deserto. Daí você fala assim: poxa, interessante que Deus está praticamente dizendo através disso, Ele está dando uma mensagem para Faraó, mas também está dando uma mensagem para os hebreus, que não conheciam o deserto. Eles não tinham saído ainda dali, porque eles eram escravos. Não era aquela pessoa que ia de férias, né? Livre como você é, não. Eles não conheciam o deserto. Então, para eles era a festa. Mas Deus estava dizendo: eu vou tirar vocês da onde vocês estão, mas vou levar vocês para um lugar de aprendizado, no deserto. Aí eu falo assim: gente, mas é interessante que o Senhor nos ensina algumas coisas, e até quando a gente vai pregar uma mensagem de salvação, né? E hoje é uma mensagem de ensino, né, gente? Quando a gente vai pregar uma mensagem de salvação, a gente jamais vai dizer isso, né? Falar assim: meu filho, vou tirar você do lugar onde você está e vou levar você para o deserto, né? A gente usa a palavra bênção, né? A gente usa a palavra da onde nós vamos tirar você, nós vamos levar você para um lugar melhor. Não é isso, gente? O Evangelho nos tira de um lugar desértico, a gente classifica isso assim, e nos leva para um lugar melhor. Mas se formos entender bem, não só nesse texto, mas no processo de salvação, Deus nos tira do Egito e nos leva para o deserto, certo? A primeira entrada no reino é um destino para o deserto. Deus nos tira do Egito, não é isso, gente? Quem que já saiu do Egito? Duas pessoas já saíram do Egito. Quer dizer que os outros estão no Egito então, né? Meus irmãos, Deus tira você do Egito e leva depois para o deserto. Agora depois observa, ele falou assim: para celebrar uma festa, né? Então é outra coisa interessante que só crente sabe fazer. Pessoa do mundo não sabe fazer festa no deserto. Só os crentes. Só os crentes sabem fazer festa no deserto. Ou seja, Deus está falando assim: gente, eu vou tirar vocês do natural e vou levar vocês para o sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque vocês estarão no deserto, mas vivendo melhor do que no lugar onde vocês estão. Ou seja, vamos fazer uma festa lá. E observa que Deus fez com que o povo estivesse em um lugar, olha só, por causa da nuvem, por causa da coluna de fogo, por causa do maná, por causa das bênçãos, por causa de tudo que Deus fez, né? Deu carne e tudo, por causa de tudo que Deus fez, o deserto era melhor do que o Egito. Sempre o deserto foi melhor do que o Egito, amém? Essa é uma mensagem simples, mas eu quero passar essa mensagem em 2022, que a palavra de Deus se renova, não é isso? O deserto é melhor do que o Egito. O deserto, umas 3 ou 4 vezes, o deserto é melhor do que o Egito, amém? Vou falar de novo, amém, gente? Vamos falar comigo? Deserto melhor. Porque na verdade a gente tem descoberto que não é o lugar da terra que faz a diferença, mas é quem está nos guiando, debaixo de qual nuvem nós estamos. Se nós estamos no deserto, ou se nós estamos na montanha, se nós estamos morando na beira da praia, o importante não é o lugar, o importante é quem está sobre nós, não é isso? Porque no deserto Deus estava cuidando do seu povo, e eles estavam vivendo uma vida abundante, amém?
crente vive uma vida abundante até no deserto. Era para você dar glória a Deus essa parte aí. Então, observe que Deus nos tira do Egito e nos leva para o deserto. Problema, nem todo mundo entendeu, ou para não dizer que quase todo mundo não entendeu o que Deus estava fazendo, amém? E dentro da festa da Páscoa, dentro da comemoração da Páscoa, você vai observar alguns símbolos que o Senhor nos explica exatamente essa transformação que Ele estava fazendo através do seu povo. Quando a gente vai ler a Bíblia, vocês estão aqui ainda, amém? Quando nós vamos ler a Bíblia, precisamos observar que existe uma linha, certo? É como se você estivesse andando em uma linha. Qual linha? O homem caiu, Adão caiu, e agora ele está numa linha se levantando, certo? Não é um caminho de ida, é um caminho de volta. Nós estamos voltando para o Éden, não é isso? Estamos voltando para a vida abundante que o Senhor deu para Adão. Ele perdeu, mas nós vamos recuperar, amém? Nós vamos recuperar então nós estamos nessa linha. Todos os textos da Bíblia vai estar dentro dessa linha, amém? Deus está trazendo você de volta para a vida abundante, certo? Deus está trazendo você de volta para o Éden. Então observa, o homem caído precisa de quê? De restauração, amém? Alguém pode me ajudar a pregar aí, gente? Amém? Restauração. Porque eu estou com dificuldade, vou dizer para você, estou com dificuldade. O tradutor, se acostumar com o tradutor, depois você vai ver quando você for pregar, né? A gente acostuma com o tradutor, então você tem que me ajudar, amém, gente? Você acostuma que você fala, a pessoa repete, você fala, a pessoa repete, e agora eu não tenho ninguém repetindo. Então observe, gente, vamos dar uma olhada, que Deus falou assim, olha, vamos instituir uma festa, certo? Vamos fazer uma festa no meio da guerra, né? No meio de uma guerra, estava acontecendo uma guerra. Por que guerra? O Egito estava destruído já, certo? Já tinha, a água do Nilo tinha ficado em sangue, não é isso? Tinha a praga das rãs, praga do piolho, das moscas, né? Caiu granizo, né? Pedra, e quebrou tudo, destruiu tudo, escuridão, matou os animais, ou seja, uma guerra, certo? Estava destruído, e Deus falou, vamos fazer uma festa. Olha para você ver como é que é sobrenatural. Que festa é essa? A instituição da primeira Páscoa. Vamos fazer uma festa. E por que vocês vão fazer festa, né? Porque o Senhor vai guardar vocês, certo? O Senhor vai proteger vocês durante a guerra. Então observa, faz essa festa. E como será essa festa? Da seguinte maneira: todo mundo para dentro de casa. Irmãos, eu acho interessante uma coisa que talvez você não observou, e essa semana eu estive pensando nisso. Imagina o nível de informação que os hebreus tinham. O nível de informação. Eles não tinham um telefone como a gente tem, não tinha internet na época. Uma pessoa falando para outra, certo? Uma pessoa falando para outra. Quando Deus falou com Moisés, estão aqui ainda? Amém? Deus falou com Moisés, Moisés falou com seus líderes, certo? Depois os líderes ali que estavam perto dele, Arão, os sacerdotes, todo mundo, começou a ir de casa em casa anunciando. E olha para você ver, a forma de mensagem deles, né, essa questão de mensagem tem mexido muito comigo. A forma de mensagem era exata. Eles não escreveram, não era todo mundo que sabia escrever, também não era todo mundo que sabia ler. Eles não escreveram. Era assim, eu chegava para você e falava assim, olha, a Páscoa vai ser assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E aí essa pessoa chegava para outra e falava do mesmo jeito. Isso é muito importante. Hoje você vai ver que ninguém consegue dar uma informação sem dar opinião. Ele falava, se fosse hoje, a pessoa falava assim, olha, o pão é sem fermento, mas se você não tiver pão sem fermento, olha, né? Importante é ter a festa, certo? Olha, as ervas são amargas, mas se você tiver uma alfacezinha, não tem problema, certo? Ou seja, a pessoa dá a informação, mas ela dá a sua opinião. E na época não. As pessoas tinham essa mensagem, essa maneira de passar a mensagem exata, né?
copiou e colou. E um passando para o outro, um passando para o outro, um passando para o outro. E a festa foi igual, irmãos. Quando se olhava, estava tudo do mesmo jeito. As portas pintadas do mesmo jeito, todo mundo dentro de casa. Deus falou, não é para sair de casa. Quem saísse de casa naquele dia, certo? Então, observe que o Senhor fez uma separação. E essa separação está dentro dessa linha, certo? Que eu estou falando para você. Essa separação entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Toda vez que Deus vai fazer uma coisa importante, Ele faz uma separação. Toda vez. Todas as vezes que o Senhor vai realizar algo grande, Ele faz uma separação. Ele separa o seu povo. E nós, como igreja, somos também separados. Então observe que Ele fechou a porta da tenda, certo? As pessoas fecharam as portas e ficaram do lado de dentro. Todas as vezes que o Senhor manda a gente fechar a porta, é sinal de que Ele vai aplicar juízo. Amém? É sinal de que Ele vai fazer algo. E Deus estava tratando com o Egito, Deus estava tratando com o mundo, Deus estava tratando com Faraó. Então observe que Ele falou assim, faça então da seguinte maneira, mate o cordeiro. Um trabalho enorme, a gente não pode imaginar que o pessoal só entrou para dentro de casa e viveu aquilo assim de uma maneira fácil. Não, era uma preparação inteira, né? Mate o cordeiro, eu fico até imaginando, não tinha pincel, eles tinham que dar um jeito de arrumar alguma coisa, né? E pega o sangue e passa nos umbrais, certo? Das portas. E a gente imagina, né? Eles, irmão, para fazer uma coisa como essa, sai correndo e vai na venda comprar. Mas chega lá, já vendeu. Por quê? Porque o vizinho também está comprando. Foi uma luta. E o carneiro de 1 ano, certo? Para achar o carneiro de 1 ano. Não era um carneiro só, não era um carneiro para o líder. Toda a família tinha que ter um de 1 ano. A gente fala assim, como é que foi toda essa organização? Eles estavam organizando, mas Deus já tinha organizado, estava tudo preparado. E olha só, o carneiro não podia ser manchado. Ou seja, Deus já tinha um ano atrás. É para você dar glória a Deus isso aqui, irmão. 1 ano atrás, Deus já estava preparando a festa. Por quê? Ele falava assim, carneiro, você vai nascer? Vai. Limpinho, não quero mancha. Vai nascer? Vai. Então, sem mancha. Por quê? Porque eu vou precisar de você daqui a 1 ano. Quantos estão entendendo? Amém? Deus preparando tudo. Deus estava preparando tudo, irmão, para aquela festa. Então observa que eles pegaram, então, mataram o carneiro, entraram para dentro de casa, né? Cuidaram de tudo ali, colocaram tudo, e começando por passar o sangue nas ombreiras. Os egípcios passando, falando assim, pronto, esse pessoal está ficando doido, né? Esses judeus estão ficando loucos. E por que eles estão fazendo isso? Irmãos, as ombreiras, passar sangue nas ombreiras, é como se ele estivesse falando aliança. A aliança, aqui dentro nós temos uma aliança. Até ali, até as alianças que eram feitas, todas as alianças que eram feitas de outras formas, né? Mas Deus instituiu com o seu povo uma aliança de sangue, certo? Desde aquela época, uma aliança de sangue. Então quando eles passaram ali, eles estavam dizendo assim, aqui nessa casa tem uma aliança com Deus. E descobrindo, né, na Bíblia sobre porta, você vai observar que toda porta é um lugar de separação, não é isso? E ali Deus podia falar assim, olha, pinta o telhado inteiro. Não, o importante era a porta, porque a porta é lugar de separação, certo? A partir dali só entrava Deus. O anjo da morte não podia entrar ali, passou por cima. E é por isso o significado de Páscoa. A palavra Páscoa, pechá, em hebraico é passagem, porque o anjo da morte passou por cima, certo? O anjo da vida entrou na casa e o anjo da morte passou por cima. Então, irmãos, isso é importante aplicar. Por que você precisa ter uma separação? Porque você não sabe, nós não sabemos qual será o momento, nós sabemos qual será o evento próximo de Deus. O próximo evento de Deus é o arrebatamento,
certo? Nós sabemos, só não sabemos quando. E Deus falou assim para a gente: olha, estejais preparados. O que é estar preparado? Perdão. Estar preparado é ter uma aliança contínua. A hora que o Senhor voltar, eu estou pronto. Amém? Esse é o próximo evento. Não existe um outro evento importante para Deus. Não existe um outro evento de separação, né? Mas esse evento é que nós estamos esperando para acontecer. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E quem não tiver aliança com Deus, o que vai acontecer? Não vai ser levado, não é isso? Então ele falou: faça uma aliança. Aquela casa estava marcada por aquela aliança. E você pode observar que o sangue que estava ali era o sangue do cordeiro que havia sido morto, certo? E esse cordeiro estava dentro da casa. Então esse é o primeiro símbolo interessante da Páscoa. Só que tem coisas ainda bem mais interessantes. Deus falou: Moisés, olha, a comida de vocês é a seguinte: a comida será chocolate, não, a comida será pães ázimos, ervas amargas e o cordeiro assado. Daí você fala: pastor, mas que festa linda, que festa maravilhosa, porque a gente vai comer a noite inteira. Observe que não é simples assim, certo? Não é simples assim. Irmãos, os pães ázimos têm um significado interessante. Vou dizer o que significa rapidinho, né? Tem gente que sabe, gente que não sabe. Ázimo significa sem fermento, mas não porque não tem simplesmente o fermento, certo? Mas porque não havia tempo para deixar ele ser levedado, certo? Então, como Deus dizia assim, como não tem tempo, então não coloque o fermento, certo? Já não coloque o fermento, porque os pães, não haverá tempo para os pães serem levedados. Na verdade, na festa, o tempo da festa foi suficiente. É nisso que eu penso nas coisas. No tempo da festa havia um tempo suficiente. Eles ficaram a noite inteira na Páscoa. Então é como se Deus falasse assim: não é que vocês não têm tempo agora, é que eu quero dizer para vocês estarem alerta, certo? Os pães ázimos é dizer assim: coma apressadamente, não dá tempo mais para esperar o pão levedar. Irmão, hoje no nosso tempo, nós precisamos dessa mensagem, amém? Você está aqui ainda, amém? Precisamos dessa mensagem, a mensagem de que não há mais tempo, a mensagem de que não dá tempo de esperar o fermento, não dá tempo de esperar o fermento levedar a massa, não há tempo, né? Nós precisamos nos apressar na nossa vida espiritual, precisamos nos apressar para a aliança, para passar o sangue nas ombreiras, nos apressar para matar o cordeiro. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Nos apressar para nos proteger do mal, nos apressar para a vinda do Senhor. Precisamos estar em alerta, certo? Pães ázimos, a mensagem dos pães ázimos é estar em alerta. É tão importante que depois Moisés instituiu 7 dias, antes da Páscoa, 7 dias de pães ázimos, 7 dias em alerta, porque o libertador está chegando, amém? Glória a Deus, esteja em alerta, irmãos. Essa mensagem está queimando no meu coração desde quarta-feira, né? Eu terminei de pregar quarta-feira e essa mensagem está queimando no meu coração. Estejam em alerta. Glória a Deus. Por que, pastor, está em alerta? Porque Deus não deu o momento certo. Ele não falou assim: olha, vai ser de manhã, vai ser de tarde, vai ser de madrugada. Ele não falou a hora, não falou o momento. Ele disse simplesmente: estejam em alerta. Glória a Deus. Então, eles estavam como se estivesse, os pães ázimos é uma mensagem, como se estivesse assim: apressa-te para sair do Egito. Olha que coisa linda. A gente tem pressa para tanta coisa, né, gente? Tem pressa para acabar logo o serviço, né?
E às vezes a gente tem pressa para acabar o serviço, aí chega em casa, você... Por que eu estava com pressa? Às vezes você tem uma coisa para fazer em casa, você faz rapidinho, depois você fala assim, poxa, mas... Aí depois a gente fica pensando por que estava com pressa, não é isso? Pressa para tanta coisa, mas para sair do Egito, às vezes a pessoa não tem muita pressa. Ele fala, não, vou ficar aqui no Egito, Jesus vai demorar ainda, vou ficar aqui um pouquinho. Precisamos ter pressa para sair do Egito, amém? Porque quando o povo, deixa eu aplicar isso aqui para você, quando o povo entrou na tenda e fechou a porta, e a porta estava marcada pelo sangue, eles já tinham saído do Egito, já tinham saído. Por quê? Porque a partir dali, eles já estavam separados para Deus. Então, Deus estava dizendo assim, olha, se apressa, não dá tempo de você esperar, não dá tempo de se despedir, dar tchau para os seus amigos do Egito, não dá tempo de você fazer a última festa, e a gente fica bravo com isso, né? Com pessoas que estão envolvidas com o mundo e falam assim, não, eu vou fazer só mais um show, vou fazer só mais uma participação. Não, é pressa, tem pressa. Eu tenho pressa para sair do Egito, amém? É necessário isso, irmãos, amém? Não, Deus está me esperando, Ele não falou que ia te esperar. Deus não falou que ia esperar a gente, Ele falou para a gente esperar Ele. Deus não vai te esperar, pastor, Deus é amor, Ele vai dar um jeito. Deus, Ele não vai dar um jeito, porque Ele tem que cumprir a palavra dEle. Ele não vai levar o despreparado, porque se Ele levar o despreparado, Ele vai negar o que Ele disse, e Ele não pode negar o que Ele disse. Ele falou que vem para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Deus vem, Ele vai vir buscar um povo separado, um povo santo. Ele disse, através de Pedro, Ele falou, sede santos, porque eu sou santo. E sede santos em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus. Aí, irmãos, além dos pães ázimos, tem as ervas amargas. E às vezes quando eu ia pregar, eu passava por cima dessas ervas amargas. Eu falei, tem as ervas amargas, vamos logo para a carne, né? Vamos falar logo de carne assada é uma bênção, né? Não, irmãos, as ervas amargas é muito interessante. Quem é que gosta de aquelas saladas amargas, né? São pouquíssimas. Jiló, quem gosta de jiló? Pronto, comigo já dá uns 3 aí que gostam de jiló. Os outros têm todo o direito de não gostar, porque é diferente, irmão. Jiló. Minha mãe gostava demais de comida amarga. Eu vou dizer para você, por que ervas amargas? Irmãos, a Bíblia dá 2 nomes de ervas amargas. São 6, certo? São 6 ervas. Mas os principais, agrião, chicória, são ervas amargas. São 6 tipos, tá bom? E por que era comido essas ervas? Por que isso é importante para a gastronomia? São legumes, né? São verduras que ajudam o fígado, purifica o sangue. Ervas amargas purifica o sangue. E Deus falando assim, vocês não podem deixar de purificar o sangue. Olha para você ver, irmãos, é uma mensagem tremenda. Não é só para sentir o gosto amargo da luta. Não é. É claro que eu já preguei sobre isso e continua sendo verdade, certo? Você vai sentir o gosto amargo, né? Sentir que não é fácil ser liberto. Isso é verdade. Mas também ervas amargas purifica o seu fígado. Se beber cachaça, destrói o fígado. Se comer ervas amargas, ajuda o fígado. Você sabe, cura o fígado, né? O seu fígado, ele é o principal responsável, não é só ele. Ele é o principal responsável pelo seu sangue, né? Principal responsável por isso. Ele vai purificar ali, né? Vai ajudar você a ter um sangue sadio. E se você comer as ervas amargas, então você vai purificar o seu sangue, ficar com o sangue limpinho.
Deus está dizendo assim, olha, por dentro de você, enquanto você come, por dentro de você eu estou fazendo uma purificação. Amém, irmãos? Tem crente que não gosta de ervas amargas. Pastor, enquanto é sorvete, enquanto é doce, enquanto é aquele bolo maravilhoso, eu vou te falar uma coisa, eu comi um bolo ali agora que, tremendo aquele bolo, tomei um cafezinho com um bolo ali, que eu dei glória a Deus ali naquele café. Enquanto esses bolos maravilhosos, mas quando chega na hora da palavra, vem a erva amarga, o crente fecha o coração e dá vontade de ir embora. Não, irmão, a palavra está purificando o seu sangue, amém? Você está sendo purificado, come essa erva amarga aí. Não é isso, Pati? Às vezes a gente está pregando e está doce, está doce, está doce, está doce, e o crente vai comendo, glória, aleluia. Quando vem a erva amarga, ele, pastor, desviou, já pronto. Pastor já saiu da linha, ele desliga a mente e fica sentadinho aí. De vez em quando eu olho daqui, irmão, tem gente que está completamente desligada, certo? Aí por isso que eu falo, dá glória a Deus aí, irmão, e aí ele vai e acorda. Amém? Ervas amargas, é necessário comer as ervas amargas, certo? Glória a Deus. Já vai passar depois no magazã chinês ou no africano e comprar o jiló, não é isso? Glória a Deus. Não, mas é explicar isso para você, irmão, que quando você está aqui dentro, quando nós estamos aqui dentro da igreja, nós estamos dentro de um processo de purificação. Vou falar uma coisa para você que talvez você ainda não sabe. Pregação não é aqui dentro. Pregação é lá fora. Dentro, treinamento. Quando nós entramos, estamos confinados, não é pandemia, viu gente? Quando estamos isolados dentro de um lugar, não é a pregação, é o ensino. Então na igreja a gente não prega, a gente ensina. A gente prega lá fora. Quando Jesus mandou pregar, ide anunciar o evangelho, é lá fora. E quando a gente entra para dentro, é um treinamento para depois ir lá para fora. Ah, só 2 pessoas entenderam, amém? Então hoje eu não vou pregar. Já faz um tempo já, né? Faz um tempão que eu não estou pregando, eu estou ensinando você, amém? Por quê? Porque você que é o agente de Deus. Melhor, nós somos os agentes de Deus. E nós vamos lá fora nós vamos pregar, amém? E lá fora a gente prega com as nossas mãos, lá fora a gente prega com os nossos pés, lá fora a gente prega com os nossos olhos e principalmente com a nossa boca, amém? Então vamos continuar. Agora o cordeiro, né? O cordeiro, a gente sempre usou a perspectiva de o cordeiro, estamos nos enchendo de Deus. Daí você observa que, é claro que isso é uma grande verdade bíblica, porque Jesus, ele é o cordeiro de Deus, certo? Ele está ali no meio da casa, né? Todo mundo está comendo, né? E ele é o cordeiro de Deus. E essa é a principal simbologia da Páscoa, o cordeiro no centro, né? Ele é a nossa proteção do lado de fora, e ele é a identidade do reino dentro de nós, certo? Então nós estamos comendo o cordeiro. Agora, se você observar bem, ele disse assim, olha, coma tudo, coma da carne, né, da carne dele, come tudo isso assado, né? Mas também coma as vísceras, coma a cabeça, né? Ou seja, não podia sobrar nada. E outra coisa, não é para comer cru, e também não é para comer cozido, tem que ser assado no fogo. E eu perguntei, Deus, por quê? Porque os sacerdotes comem carne cozida. Depois ele falou assim, eu quero que no sacerdote proibido comer carne assada. Não é no tempo de hoje, viu gente? Pode chamar a gente para o churrasco que a gente pode ir. O sacerdote na época, o sacerdócio levítico, ele não podia comer carne assada, só carne cozida. Não podia, carne tinha que estar cozida. Então observe que ele falou assim, tudo tem que ser assado. Daí eu fiz uma observação, o cordeiro lá não é só o cordeiro pascual, não é só Jesus, tem 2 simbologias. Aquele cordeiro também é a nossa natureza pecaminosa, que precisa ser queimada, que precisa ser comida, que precisa ser devorada. Deus estava dizendo assim, olha, você vai ficar
do lado de dentro da sua casa, até a sua natureza morrer, até acabar tudo, e o que sobrar da sua carne você queima. Não é assim, não é? A gente até fala, queima Jesus, aleluia. É isso que ele está dizendo. Da sua natureza carnal, come tudo, irmão. Come a cabeça, come as pernas, os braços. Quando entrar para dentro de casa, né? Quando entrar para dentro do reino de Deus, tem que comer tudo, porque não vai sair enquanto não comer tudo. Eu falei, então tinha 2 mortes. Só falo das 2 mortes, se você dá glória a Deus. Tinha 2 mortes, não era só os egípcios que estavam morrendo, os hebreus morreram também. Não foram só os egípcios que morreram, os hebreus morreram também. Por que eles morreram? Porque aquele cordeiro significava morte espiritual. Eles estavam sendo praticamente batizados ali, certo? Porque a carnalidade deles, o corpo, a natureza, a vontade adâmica estava sendo morta. O cordeiro estava assando ali, a carne deles estava queimando ali, certo? E dizendo assim, depois que você terminar a Páscoa, vai sair uma nova criatura daí. Não é a mesma pessoa que vai sair uma nova criatura. Toda vez que Deus leva alguém, é hoje, está acontecendo aqui, né, gente? Toda vez que Deus leva alguém e fecha as portas, a pessoa entra de uma forma e sai dali transformado. Amém, gente? Ninguém pegou essa daí. Ela entra de uma forma e sai de outra forma. Sabe por quê? Quando você vem aqui, né? Quando você vem aqui, tem uma parte de Deus. É como se o Cordeiro de Deus estivesse queimando você. Olha, irmão, você vem na igreja para assar. Glória a Deus. Você está sendo assado aqui hoje pela palavra de Deus. Você está sendo assado pelo Espírito Santo. E tem gente que gosta e fala assim, Deus manda fogo. E ele fala, eu vou mandar fogo mesmo. E o fogo de Deus, ele vem exatamente para isso, para queimar a nossa carne. O fogo purifica, irmão. Fogo de Deus na terra é para purificar. Fogo não é para provar, fogo é para purificar. Exatamente. A carne vai sendo purificada, amém? E vai sendo consumida. Sua carne vai sendo consumida. Toda vez que você vai na igreja, irmão, toda vez que você vai na igreja, a sua carne vai sendo consumida. Você vai deixando de ser carnal e vai se tornando uma pessoa espiritual. Você vai deixando os velhos hábitos. Quantos hábitos horríveis. Vou falar de um simples que a gente aprende quando chega aqui na França. As primeiras coisas que a gente aprende aqui é palavrão. É ou não é? Chegou na França, claro que hoje eu não sei, mas as primeiras coisas que a gente aprende em francês são os palavrões. E outro dia eu estava pensando, falei assim, gente, interessante que Deus me curou. Deus me curou. Eu, crente, falando palavrão. Deus me curou. Já não falo mais. É uma luta travada contra isso e tal. Porque Deus vai queimando a gente. Vai queimando. Eu conheci um monte de piadinha. Não tinha aquelas piadinhas bonitinhas que fazia a gente rir e tal. Outro dia eu pensei, falei assim, gente, eu já nem lembro mais daquelas, né? Porque Deus vai queimando a gente, vai queimando. Aquelas vontades, irmão. Eu com 17 anos, né? Eu acho que até algumas pessoas já até brincaram com isso. Falaram assim, você bebeu demais, então por isso você parou. E aí, os primeiros anos, depois que você para de beber, se alguém abrir uma cerveja perto de você, você até treme assim, né? De vontade de beber. Hoje, irmão, pode abrir a cerveja, pode abrir o vinho, o uísque. Queimado, fui queimado, estou sendo queimado. A nossa vontade vai sendo queimada, certo? Não é que você finge que não quer, é que você não quer mesmo, naturalmente. Agora faz um café para você ver, faz o café. Faz o café. Tem gente que eu chego em casa, eu chego para visitar, eu falo, você não vai fazer um café não, irmão?
Por quê? Porque são coisas que a gente vai lutando, a gente vai sendo purificado por Deus, vai sendo queimado, e tem mais coisa para ser queimada ainda. Essa revelação foi quarta-feira, né? Quem veio aqui quarta-feira? Eu dei uma má notícia aqui, eu falei: irmão, você não chegou ainda. É errado você dizer que está liberto. Vou falar de novo. Você falar eu sou liberto, está errado. Não tem ninguém aqui que está liberto. Não tem ninguém. Todos nós estamos em processo de libertação. Tem uns que estão no nível hard, outros estão no nível alto, certo? Um está no nível baixo, outro está no... Mas todo mundo está sendo liberto. Aí você fala assim: pastor, mas tem gente na Bíblia que foi liberto completamente. Só Jesus. Jó estava lá dizendo assim: pensa num cara religioso, sou eu faço tudo que Deus manda. E Deus falou com ele: vou levar você para outro nível, você vai ver. Ele falou assim: eu não conhecia Deus, não sabia quem Ele era. Não tem ninguém aqui liberto, todos estão em processo de libertação. É só dar uma olhadinha para si mesmo e você vai ver, irmão. Dá uma olhadinha no fundo, você precisa ser liberto. E Deus leva a gente para dentro da tenda. Olha os hebreus dizendo assim: eu sou hebreu, eu sou filho de Abraão, o meu pai é fulano de tal, da tribo de Judá. Isso não faz nenhuma diferença. Deus falando: entra e come o cordeiro, mata e come tudo, come as ervas amargas, come tudo, seja separado, e quando sair, aí sim você é um povo meu, especial, zeloso de boas obras. Deus trabalha por dentro, irmãos, dentro de nós. Às vezes a gente fala assim: eu vou falar uma coisa forte agora, irmão. Vou falar forte, pode falar, amém? Vou falar para as duas pessoas que falaram amém. Vou falar algo forte aqui, irmão, amém? Vou falar algo forte. A gente fala assim às vezes, a gente até brinca, né? E a gente faz umas brincadeiras erradas sobre homossexualismo, prostituição, drogas, os pecados mais visíveis, vamos dizer assim, as coisas mais. Só que essas pessoas têm tendências. E eu descobri que todo mundo tem tendência. Não é para isso, mas para alguma coisa tem tendência. Aquele que tem tendência ao homossexualismo vai lutar contra a tendência do homossexualismo. Aquele que tem tendência a drogas vai lutar contra a tendência das drogas. Mas e aquele que tem tendência à inveja? Aquele que tem tendência à mentira? Aquele que tem tendência à calúnia? Aquele que tem tendência ao orgulho? Também precisa ser liberto. É isso que a gente olha, a gente fala assim: igreja, aí a igreja faz uma separação. Tem 3 pecados que não pode cometer na igreja, porque as pessoas condenam. E os outros? Todo mundo está num processo de libertação, irmão. Nós temos que olhar para aquele que está na tendência do homossexualismo. Enquanto ele está na tendência, ele está que nem você. Quando ele peca, ele é pecador. Mas quando a gente tem inveja, também a gente é pecador. Quando a pessoa tem tendência para prostituição, é uma herança de Eva que ela recebeu. Ela tem a tendência, mas ela não é prostituta porque tem a tendência. Assim como o homem orgulhoso, se você é orgulhoso, se você pratica o orgulho, você tem a tendência do orgulho, mas se pratica o orgulho, você pecou. Você precisa de libertação. Deus veio aqui hoje, aleluias. O Senhor chegou aqui hoje porque você precisa de libertação. Para de falar para o seu irmão: você precisa ser liberto, e começa a dizer para você: eu preciso ser liberto. E quando você descobre que tem um erro em você, você corrige. Enquanto isso, você só fala que é o marido: esse homem é uma praga na minha vida, essa mulher, misericórdia, culpa dos filhos, é culpa do trabalho. Não, começa a dizer: c'est moi j'ai besoin de changer, moi j'ai besoin de transformation.
Moi, j'ai besoin de laisser mon orgueil. Moi, j'ai besoin de partir. Moi, j'ai besoin de libertação. Eu preciso ser liberto. Eu preciso entregar isso no altar de Deus. Pastor, por que isso? Se você não está num processo de libertação e não entendeu o processo de libertação, você está vivendo uma religiosidade. Porque Jesus mandou a gente transformar a nossa mente. E transformar a mente é: coma as ervas amargas e limpe o seu sangue todos os dias. Tem uma parte do cordeiro em você que você ainda não comeu. E você não pode ir para onde o Senhor mandou você ir enquanto não acabar de comer tudo. E o fogo de Deus está aqui hoje queimando, irmãos. Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Já deu vontade de ir embora, pastor? É isso mesmo. O fogo de Deus está queimando aqui hoje. Aleluia. A gente se isola, olha só, se isola. E é até bom que se isola, porque daí a gente não vê o vizinho. Por que Deus isolou todo mundo dentro de casa? Porque vai comer o cordeiro dele. Você vai comer o seu cordeiro, não é o cordeiro do vizinho, vai comer o seu. O vizinho está no processo de libertação dele. Entrou para dentro de casa, come o seu cordeiro. Come é o seu orgulho que tem que morrer. É a inveja, é a contenda. Irmão, eu vou te falar uma coisa, é uma luta tremenda na nossa vida. Vou falar outra coisa forte aí. É uma luta. As pessoas têm tendência. De vez em quando a gente se vê. Tem uma pessoa aqui, tem outra aqui. Esse aqui procura a gente para fazer dois, para lutar contra mais um. E esse daqui também, e a gente está no meio. Eu falo assim, e eu olhando falo assim: Deus, se eu fizer isso aqui é pecado. Se eu fizer isso aqui é pecado. Porque se ele está falando mal do outro, se eu concordar, já estou errado. Não é isso? Aí você fala assim: é por isso que Deus falou que o caminho é estreito. E de vez em quando você sai e fala: rapaz, errei de novo. Meu Deus do céu, eu concordei, eu errei de novo. Esse é o processo de libertação, irmãos. Nós estamos vivendo ele. De vez em quando é só analisar o que a gente conversou com um amigo. A gente fala: meu Deus, mas eu errei de novo. Senhor, eu preciso morrer. A minha carne precisa morrer. E a gente precisa matar esse cordeiro, porque matando esse cordeiro nós vamos sair, vamos viver uma nova dimensão, nós vamos para um novo tempo, nós vamos em direção à promessa de Deus. Mas até lá o cordeiro tem que morrer. Sabe, tem uma coisa que a gente às vezes observa: pessoas que estão em cima são alvos das pessoas que estão embaixo. Alguém que faz sucesso, vou colocar uma questão um pouco mais alta. Um jogador de futebol famoso, não vou dar nomes. Aí a gente crente, vocês estão aqui ainda, bem gente? A gente crente, é como se você tivesse o direito de falar mal dele. E aí eu observei um outro dia, eu falando mal, certo? Eu falando mal de um jogador. Eu observei e falei assim: poxa, mas o que Deus está pensando sobre isso, né? O que Deus está pensando sobre isso? Às vezes, agora, por exemplo, nessa época de política, também não vou falar nome de nenhum político, mas a gente, de repente, pega o nome de um político e fala assim, começa a chamar a pessoa de tudo quanto é nome, né? Colocar todos os seus defeitos, e depois a gente faz uma análise e fala assim: poxa, isso aqui é calúnia. Eu estou falando o nome dele para uma outra pessoa e colocando características negativas que eu não tenho certeza que ele tenha. E aí eu falo assim, eu observando isso, eu falo assim: poxa, mas interessante. Essa semana eu ouvi uma coisa incrível. Eu ouvi algo assim, eu falei, meu Deus, isso é libertador para a minha vida. Irmãos, na Copa do Mundo 2014, quem assistiu a Copa do Mundo? Todo mundo, beleza, amém. Não vou falar nada de futebol, literalmente não. Vou falar de autoridade. A presidenta do Brasil, não vou falar o nome também. A presidenta do Brasil foi a um jogo da seleção, e nesse jogo da seleção,
quando foi percebida a sua presença, o público vaiou ela. O público reprovou a presença dela no estádio. E isso foi observado e a gente riu. E a gente falou, é isso mesmo e tal. E sem observar o princípio de autoridade. Quem constituiu o presidente foi Deus. Toda a autoridade está submetida a Deus. Um pregador falando isso, ele ensinando, ele falando sobre a autoridade, ele citou isso, eu fiquei louco, eu falei, como é que a gente não vê? No outro jogo, o que é que o Brasil fez? 7-1. 7-1. Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês não respeitam os princípios, talvez você fale assim, pastor, não estou de acordo e tal, não tem nada a ver e tal, tudo bem. Mas conhecendo a Bíblia, eu sei que Deus não pode deixar isso acontecer. O público humilhou a autoridade e Deus humilhou o público. É sempre assim, gente. E nós observamos isso e fala assim, pai, é normal, isso é normal, gente, isso é normal. Não é normal. Precisamos sair do normal porque nós somos crentes. Nós somos crentes. Se as pessoas que não entendem, que não têm um livro como esse em casa, que não tem Deus como Senhor, fazem isso normal. Mas nós que somos servos de Deus, andamos na luz, precisamos observar essas coisas. Porque quando Jesus voltar, Ele vai olhar para isso. Ele vai olhar para todas as nossas obras. Você precisa observar e falar assim, gente, eu não sou normal. Não é porque o meu patrão está lá em cima. Não é porque ele é um empresário multinacional que eu tenho direito de difamar o nome dele. Não, nós somos servos do Senhor. Você sabia que até Satanás é respeitado pelos anjos? Não tem nenhum anjo que chega xingando para lutar com ele. Não. A Bíblia ensina, porque existe limites de autoridade que precisam ser respeitados. E nós precisamos aprender a Bíblia. Você é de Deus, amém, irmão? Vem quarta-feira. Quarta-feira nós estamos numa linha assim, de ensino que Deus está nos trazendo. Vem quarta-feira, você vai ver que Deus vai queimar você mais um pouco. A palavra vai queimando a gente, irmão. A gente vai sendo transformado. Porque o fogo não é um lugar, o fogo não é para apresentação. O fogo de Deus não vem para apresentação. E eu aprendi isso. Você sabe o lugar que você deve pular, dar glória a Deus e dar salto e tudo e tal, quando você estiver sozinho. Aí você está queimando. Lá você está queimando. O fogo não é para apresentação, o fogo é para purificação. Meu Deus do céu, aleluia. E dentro daquela tenda, os homens estavam comendo. Pastor, eles passaram a noite inteira comendo. E a gente imagina pessoas sentadas. A gente imagina pessoas sentadas com um copo de vinho e comendo churrasco. Está errado. Eles estavam em pé. A noite inteira em pé. Eles vestiram bonito assim, botaram um tênis desse aqui, irmão, botaram um paletó bonito, cajado na mão, diz a Bíblia. Posição de guerra, aleluias. Tinha que falar desse tênis, né, gente? Tinha que falar. O cajado na mão e comendo em pé. Na tenda, a noite inteira comendo em pé, posição de guerra. A hora que ele precisar, trombeta tocou, a gente sai. Posição de guerra. Quantos crentes hoje sentado, irmão, sentado? Não, roupa, olha, ele falou assim, olha, coloca o seu cinto, coloca a sua roupa, veste-se, esteja pronto, sapato, não, quando Deus me chamar eu ponho o sapato, não, o Senhor já estava calçado. Não era uma festa para você relaxar. Páscoa não é para relaxar. Páscoa é para deixar você em alerta.
Essa cruz aqui, irmão, foi colocada aqui hoje para dizer para você: esteja em alerta. Esteja em alerta, porque o pecado está vindo aí para destruir você. O diabo está trabalhando para destruir você. Lá fora tem uma guerra. Às vezes quando eu falo, eu percebo, eu vejo, e a gente vê tantas pessoas distraídas, irmãos. O pregador sofre por isso, sabia? A gente fala assim: lá fora tem uma guerra. O irmão fala: o que, pastor? Está tranquilo, pastor, o senhor está de brincadeira, está tranquilo. Não, tem uma guerra lá fora. O espírito de morte está lá fora, irmão. O leão está lá fora, rugindo, né? Ele está tentando entrar por uma brecha. O pecado nos rodeia. Nós estamos vistos por uma grande nuvem de testemunhas. Estamos sendo provados por Deus. Eu conversando com a minha esposa essa semana, ela falando assim, nós dois com ar de decepção, falando assim: quer dizer que a corrida não vai acabar aqui, né? Não vai ter aquele momento que a gente vence, senta e Deus volta. Não, a corrida vai continuar. A nossa chegada no céu. Não tem uma chegada, não tem, gente. Observa a Bíblia, não tem uma chegada aqui na terra que você fala assim: yes, glória a Deus, eu consegui. Não é aqui na terra, essa chegada é lá no céu. Enquanto você estiver aqui na terra, é luta contra o pecado, é luta contra a sua carne. Se você parar, você perde. Se você parar, daqui a pouco tem que correr. Já teve essa impressão? Que você está andando, de repente você fala assim: estou atrasado. Na nossa vida espiritual é desse jeito. Não pode parar. Não pode parar de orar, não pode parar de ler a Bíblia, não pode parar de buscar a Deus, não pode parar de vir no culto de quarta-feira, não pode parar de vir aos domingos, não pode parar de tomar a Santa Ceia, não pode parar, porque se você parar, você vai ficar atrasado, depois você vai ter que correr. E um jovem uma vez perguntou para um pregador, dizendo assim: pastor, eu sou novo ainda, e enquanto eu estou jovem, eu vou continuar assim, vivendo tranquilamente e tal, não vou buscar a Deus agora não. Aí ele falou: tudo bem, então quando você decidir, Deus vai usar muito você. E ele falou assim: mas como assim, pastor? Eu pensei que o senhor ia me corrigir e tal. Ele falou: não, eu estou te corrigindo. Deus vai usar você para consertar toda a bagunça que você fez. Por quê? Parou de correr, ficou atrasado. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós estamos numa corrida. Quando chegar no céu, irmão, coroa para quem? Ao que vencer. É assim que Apocalipse diz ou não? Ao que vencer. Ao que vencer, não é o que esperar. Quem está esperando é Jesus. Por que Jesus está esperando? Porque Ele já venceu. E Ele venceu porque Ele passou pela cruz. O processo que você está vivendo, Ele já passou pelo processo. Ele não veio simplesmente morrer, ressuscitar e subir aos céus. Ele veio deixar um exemplo. Para chegar nos céus, você tem que morrer e ressuscitar. E se eu continuar vivo assim, pastor, vivendo minha vida de qualquer jeito, se não morrer e ressuscitar, não vai subir aos céus. Porque o mesmo processo que Ele passou, a gente tem que passar. Morrer, ressuscitar, subir aos céus. Entrar para dentro da tenda, comer o cordeiro inteiro, comer as ervas amargas e os pães ázimos. Depois você sai para fazer a festa no deserto. Glória a Deus. Alguém pode dar glória a Deus? Amém, irmãos? Palavra maravilhosa é essa que o Senhor está nos dando aqui. Glória a Deus. Eu quero terminar dizendo para você que existem sinais, oh glória a Deus, sinais de que aquilo que Jesus vai fazer, a vinda de Jesus, existem sinais que mostram que está muito perto. Essa semana, orando a Deus, em um certo lugar na minha casa, fechei os meus olhos, e o Senhor me mostrou, é como se as águas já tivessem sido liberadas. É como se o rio, sabe quando a nascente já foi aberta? Por onde essa água vai passar, a terra já está sendo preparada para esse rio chegar.
Deus me mostrou que esse rio já brotou. O rio do novo tempo já brotou. As águas já estão enchendo a terra. É como se você já começasse a se preparar. Está vindo água aí. As águas purificadoras do Senhor já foram liberadas. Irmãos, é como se Jesus estivesse prontinho nos céus. Eu não vejo Ele sentado. Eu vejo Ele em pé lá. Eu vejo Ele em pé, calçando os sapatos. Eu vejo Ele em pé lá no céu. Ele está ansioso para vir buscar a sua noiva. Eu vejo Ele em pé lá nos céus, com um cajado, com um cetro de autoridade nas mãos. Eu vejo Ele em pé nos céus. Aleluias. E Ele está preparado já para vir buscar o seu povo. E a palavra para nós hoje, irmãos, nós que somos pregadores, nós que somos ensinadores da palavra, a palavra para esse tempo é: apressa-te, meu irmão. Apressa-te. Para de comer esse pão com fermento. Está na hora de começar a comer os pães ázimos. Está na hora de entrar para dentro da tenda. Está na hora de viver um processo de santidade. Não podemos olhar para esse mundo, irmão. O Egito de hoje é o mesmo Egito daquela época. Continua do mesmo jeito. As coisas se repetem do mesmo jeito. Os mesmos demônios que existem hoje existiam naquela época. O mesmo estilo de promiscuidade que havia naquela época existe hoje. E Deus está mandando o seu povo separar. Separe. A cruz, eu queria que você olhasse para essa cruz aqui rapidinho. Se você observar a cruz, ela é um lugar de encontro. As duas madeiras se encontram ali no centro. E nós já estamos nesse processo de encontro. O encontro do sobrenatural com o natural. Eu não sei se você consegue ver, mas eu consigo ver que a cruz tem 4 portas. Eu só mostro para você se você dá glória a Deus. Tem 4 portas na cruz. Consegue ver 4 portas? Quem não consegue ver, levanta a mão. Todo mundo consegue ver. Tem 4 portas. São 2 escolhas e 2 destinos. É como se fosse a porta da vida e a porta da morte. É como se fosse a porta de obedecer e desobedecer. E quando vier o juízo, essa barra de juízo aqui, o tempo de juízo, são 2 destinos. Se você escolher a morte, a vida desse lado, você vai ter a vida eterna. Se você escolher desobedecer, você vai ter um destino eterno sem Deus. A cruz são 4 portas. Aí a gente fala assim: pastor, eu quero entrar pela porta certa. Você está no lugar onde a palavra é pregada. Nós vamos pregar essa palavra, amém, irmãos? Até Ele voltar, porque já está voltando, pode ser daqui a pouco. Até Ele voltar, os sinais estão mostrando tudo. Os sinais já estão mostrando que Ele está voltando para buscar a sua igreja. É tempo da gente fazer uma análise. Não é analisar somente o que eu digo, mas também aquilo que você já sabe. Analise aquilo que você já sabe e veja que está chegando o tempo, está chegando a hora, está chegando o momento, porque, aleluias, na Páscoa eles estavam atentos, roupa vestida, é como se fosse a partir de hoje, isso vai acontecer com pessoas aqui, a partir de hoje, é como se você estivesse tão alerta, que é como se você estivesse assim, porque tem gente que já até perdeu o cajado, né? Perdeu o cajado, tem que procurar o cajado e encontrar de volta. Estivesse tão alerta, que as roupas, vestido com a autoridade de Deus, certo? Calçados, os sapatos da preparação do Evangelho, posição de alerta, a hora que a trombeta tocar, glória a Deus, na hora que a trombeta tocar, aleluia, porque naquele dia a trombeta tocou, e eles saíram, aleluias, eles saíram
com a sua família saíram da tenda. Oh, glória a Deus. O Senhor vai chamar você pelo nome. Glória a Deus, aleluias. Os nomes serão chamados e o Senhor vai dizer assim: saia da onde você está e venha para a festa que eu preparei para vocês. Irmãos, nós estamos pregando a palavra de Deus para você. Queria que você ficasse de pé, por favor. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Existe a preparação certa, essa que nós estamos ministrando para você, e existe a preparação errada. Como é que é a preparação certa, pastor? Preparação certa é: eu tenho a lâmpada, eu estou vestido com vestes nupciais, mas está faltando um azeite. Aquele que está na preparação errada, está faltando o azeite. A nossa aparência, eu acho interessante falar sobre o azeite, que você pode olhar para um pote daquela época e ver que não dava para saber o que tinha dentro. A pessoa tinha que pegar o peso, não é isso? Tem gente que, olhando por fora, parece estar cheio, mas se pegar o peso, está levinho. Preparação errada. Está vestido, tem as lâmpadas, mas está faltando o azeite. Irmão, tem que estar preparado, completamente preparado. É tempo de fazer uma análise. Chegar em casa, fazer a Páscoa em casa. Sabe, lá em casa tem um culto toda terça-feira, a gente faz a Páscoa lá. Reúne as crianças e tal, e já coloca elas para ler a Bíblia, já estão lendo a Bíblia, né? Reúne eles lá e faz a Páscoa lá em casa. Aquilo é uma análise toda vez, todo dia. Deus fala com a gente lá toda semana. É uma análise, colocando as crianças para viver a Páscoa de Jesus. Pastor, isso é importante? É claro. Não é porque o culto é simples, não é só porque porque às vezes a gente não vai pregar uma teologia ali forte, mas nós estamos pregando um costume para eles, um costume de servir a Deus, um estilo de adoração ali, um tempo separado para Deus. E quando eles crescerem, eles vão ser melhor do que a gente. É necessário chegar em casa e fazer colocar as coisas em cima da mesa e falar assim: meu Deus, como está a minha vida? Não, eu preciso, porque a tinta já secou, tem que passar outra, tem que dar outra mão de tinta nas ombreiras da minha casa. Eu esqueci de comer o resto do cordeiro. Tem umas ervas amargas aí que a gente não terminou. É importante fazer isso, querido. Hoje nessa Páscoa, acho que essa cruz aqui está falando muito com a gente, né? A gente precisa olhar para a cruz e ver que Jesus já passou por ela. Tem gente que parece que está esperando Jesus vir e morrer de novo para ele poder acordar. Está na hora de você acordar. Olha para a cruz e acorde para a sua vida. Acorde, irmão, acorde. Comece a matar tudo aquilo que te afasta de Deus. Comece a destruir tudo aquilo que te impede de servir a Deus. Começa a colocar na cruz, vai lançando na cruz tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual, e começa a viver com alegria uma vida espiritual saudável, apressado. Oh, glória a Deus. É palavra de Deus, vamos. É oração, vamos. É ensino, vamos. É servir a Deus, é evangelizar, vamos. É o louvor, vamos. E vamos com intensidade. A gente conversando essa semana, e eu termino. Eu e a minha esposa conversando essa semana e falando sobre intensidade. A gente não consegue, mas eu não consigo subir nesse altar e não pregar tudo que eu tenho. Hoje é como se fosse a minha última mensagem. E amanhã, quarta-feira, vai ser a última mensagem. Sabe por quê? É a pressa. Apressado, eu estou apressado. Eu estou apressado, eu estou pronto. Porque se a trombeta tocar, eu não quero guardar nada que eu sei. Se a trombeta tocar amanhã, irmão, eu quero estar vazio de mim mesmo e dizer assim: Senhor, eu dei a oportunidade para aquela pessoa,
Eu abri a porta para ela mudar. Quando a gente vem no altar, mesmo que seja cantar, mesmo que seja orar, é como se fosse a última vez. Por que a última vez? Porque eu estou com pressa. Se ele voltar, vai ser o meu sonho. Se ele voltar, vai ser a realização da minha vida. Eu estou com pressa. A minha pressa é essa. A minha pressa é: eu vou para onde ele quer me levar, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero passar a mensagem. E é nisso que eu quero terminar. Irmão, eu só posso fazer a minha Páscoa. Oh, glórias. Eu não posso fazer a sua Páscoa. Moisés não visitou nenhuma tenda na Páscoa. Ele ficou dentro da tenda dele. Ele ficou junto com os irmãos dele na tenda dele. Eu só posso fazer a minha Páscoa, mas eu posso dizer para você como fazer a sua. Eu posso dizer para você como você vai fazer a sua Páscoa. Entra para dentro da sua casa hoje. Entra para dentro da sua casa. Irmão, eu vou falar de novo. Entra para dentro da sua casa. Passe sangue nos umbrais da sua casa. Passe sangue nos umbrais da sua casa. É tempo de viver a Páscoa do Senhor. A Páscoa está dizendo: o Senhor vai trazer juízo. Ele já avisou, irmão. A guerra está dizendo: Jesus está voltando. A pandemia está dizendo: Jesus está voltando. Até a poeira do deserto que se levantou está dizendo: Jesus está voltando. Porque ele falou que o sol que se converterá vai ficar vermelho. Quando olhava para o sol estava vermelho. Os sinais estão aí dizendo: Jesus está voltando. E os crentes estão brincando, gente, pelo amor de Deus. Os crentes estão brincando, estão fazendo as coisas como se isso não vai acontecer. A Páscoa está dizendo: Jesus está voltando, Ele vai buscar a sua igreja. Isso vai acontecer e não haverá tempo. Quando a trombeta tocar, não tem mais tempo. O tempo de preparação é agora. Como mensageiro de Deus, eu quero dizer para você: esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. Foi Deus que me escolheu para pregar essa mensagem aqui hoje. E Ele me mostrou na minha casa que Ele está em pé. Ele já está de pé com o seu cajado na mão. Ele já está em pé, Ele já está em pé. É como se Ele já tivesse comprado o bilhete de avião. Ele já está com a viagem marcada. A gente tem que estar preparado. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Oh, vem, Senhor. Será que você pode adorar o Senhor comigo? Pelo menos duas pessoas. Levante a sua mão assim, ó. Oh, glória. Imaginar
cear com Jesus, sai do seu lugar e venha. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, sai do seu lugar e venha. A porta está aberta para você aqui hoje. A porta da Páscoa de Jesus está aberta. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Oh, glória a Deus. Vamos dançar, Maranata, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Glória a Deus. Quem pode dar um aplauso bem bonito para o Senhor?